Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as alterações propostas no Estatuto dos Militares, sendo que a cereja do bolo aqui vai ser a questão de uma reivindicação que o pessoal faz muito, sugere muito, é o ser opcional o FUNSA, né, o Fundo de Saúde, tá? O pessoal aqui de repente prefere usar um plano de saúde, tá? Vamos ver então. As alterações, similar às alterações feitas na lei de pensões, né? Então tem um artigo, tá? Que na MP é o artigo 28, tá? Que na nossa proposta passa a ser o artigo 49. Ela propõe alterações no estatuto, tá? Vou fazer aqui primeiro o geralzão, como sempre. E assim, né? Aqui tem as reedições das alterações feitas pelo MP 2215 no Estatuto, tá? Algumas que depois sofreram outras alterações em cima, como por exemplo da Lei 13954, elas não podem aparecer aqui para permanecer o que foi feito pela 13954 depois. Tá? Então, basicamente, é a mesma coisa que já tinha, tá? na MP 2215. Eu aproveitei aqui que tinha o artigo 6º, tá? Edição. Tinha uma redação dada pelo MP 2215 falando de ativo, em serviço ativo, etc. A equivalência de expressão, e coloquei aqui a equivalência da palavra inatividade ou veteranice, que é uma palavra até meio esquisita, nem todo mundo conhece, veterano e militar inativo, tá? Para ser uma coisa legal. Isso aqui é a questão do FUNSA, que eu vou falar em separado aqui daqui a pouquinho. E as demais alterações aqui realmente não tem, são as mesmas coisas que já tinha na MP 2215, ou se não está aqui é porque foram alteradas depois, por exemplo, pela Lei 13954, então não podem aparecer aqui, né? Então, reforçando, tem essas notas aqui para explicar o que é. Só parar o mouse em cada ponto desses aqui que vai ter uma explicaçãozinha adicional, beleza? Agora vamos aqui à questão do fundo de saúde opcional, tá? O pessoal queria que fosse opcional e tal, não sei o quê. Então eu estudei bastante o assunto, né? Como é que estavam as disposições na lei para conseguir, tá? Elaborar uma coisa aqui que eu já vou explicar, tá? Bom, vamos começar aqui olhando para o próprio estatuto, tá? Aqui eu estou na página do estatuto, a Lei 6880 de 80, e a Lei 13954, né, tem o artigo 50 sobre os direitos dos militares. A Lei 13954 incluiu aqui a proteção social nos termos do 50A, do artigo 50A, tá? E incluiu o artigo 50A para definir o que é essa proteção social, tá? O artigo 50A vê que ele é bem básico, só tem um caput mesmo, tá? Isso. Mas isso aí facilitou para a gente. Olha lá, o Sistema de Proteção Social dos Militares da Força Armada é o conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência nos termos dessa lei e das regulamentações específicas. Ou seja, o Sistema de Proteção Social engloba, né, a pensão e a saúde e assistência também, tá? E até a própria remuneração, tá? Então, o que eu elaborei aqui de proposta? Acrescentar alguns parágrafos e incisos aqui nesse artigo. Primeiro, para definir a previsão dos descontos, porque isso aqui não estava em lugar nenhum. Então, são previstas para o Sistema de Proteção Social dos Militares da Força Armada as seguintes contribuições: para a pensão militar, óbvio, né? Conforme a legislação que trata de pensões militares, que vai remeter para 3765, e para assistência médica, hospitalar e social, conforme a legislação que trata de remuneração das Forças Armadas. Porque a alíquota de desconto está lá na MP 2215 e continua do mesmo jeito nessa proposta aqui, tá? Da nova LRM, tá? E aqui que começa a entrar a cereja do bolo. Parágrafo 2º, o militar inativo poderá renunciar expressamente. Aí eu botei sempre a partir daquela data, que é a data de produção de efeitos, tá? A partir daquela, aqui como exemplo está 1º de julho de 2023, a data que
pode ser negociada, em caráter revogável, ou seja, ele pode falar assim, eu não quero mais, depois ele pode falar que quer. Não tem restituição, tá? Aí ele renuncia o quê? Ao direito de uso da assistência médica hospitalar e social, e isso vai incluir seus dependentes, e nessa hipótese ele vai ficar isento da contribuição. Tá? Ou seja, primeiro eu fiz uma previsão de contribuição, e depois eu digo que o militar inativo pode dizer que não quer aquele direito e aí não vai precisar contribuir. Botei esse parágrafo aqui que é uma questão de proteger os dependentes. No caso do falecimento do militar, essa renúncia é revogada. Porque, por exemplo, digamos, ele falece, né, e os filhos dele ficam com a esposa, que às vezes não tem um outro tipo de amparo, né, não consegue pagar um plano de saúde que ele pagava, ou às vezes é até uma madrasta. Né. São N casos. Então, para ter uma proteção maior, especialmente para filhos menores, quando ele falece, então revoga-se essa renúncia e passa a vigorar o que tinha antes. Né? No caso do pensionista, ele pode revogar, pode renunciar de forma irrevogável também, as mesmas condições a partir da mesma data, tá? Só que caráter irrevogável, falou que não quer mais e acabou, não volta. Tá? Também sem restituição, ele pode renunciar ao próprio direito, mas mantém as obrigações em relação aos dependentes que tiver sob a responsabilidade deles. Agora, em decorrência disso aqui, tá? Vou mostrar o que tem que alterar em outras leis. Primeiro, na própria proposta de lei de remuneração, aqui no capítulo dos descontos, tá? Que tem um artigo que lista os descontos obrigatórios. Tá? Ele já trazia um parágrafo único dizendo que incisos 2 e 3, que é exatamente a contribuição e as indenizações pelo uso do FUNSA, tá? Em alguns casos que são isentos, que são alunos e o pessoal do serviço militar obrigatório, e acrescenta aqui mais um inciso dizendo os militares inativos que tenham renunciado ao direito da assistência médica para si e seus dependentes. Tá? Essa parte é mais tranquila. Tá? E agora lá na lei de pensões, aí a gente vai lá no artigo que altera a lei de pensões. Tá? Então ele inclui lá no artigo 3º B, tá? Esse artigo é o que lista os descontos obrigatórios para o pensionista. Foi um artigo incluído pela lei 3954. Tá? E aí coloca um inciso, um parágrafo único aqui no caso, né? Também dizendo que os incisos 2 e 3, que são exatamente a contribuição e as indenizações, tá? Tem que ser aplicado observando-se o disposto nos parágrafos 3º e 4º do 50A do Estatuto, que é o que fala sobre a isenção, que a gente acabou de ler. Tá? Parágrafos 3º e 4º. Tá? Então tem que observar isso aqui. É um desconto obrigatório para o pensionista observando isso aqui. Então, o pensionista renunciou dele? Beleza, mas não pode renunciar dos dependentes que estão sob sua responsabilidade. Então tem que arcar com aquilo ali. Tá? E também no artigo 3º-D, tá? O artigo 3º-D da Lei 3765, só para ficar mais claro aqui o artigo 3º-D do 3765, vou aproveitar e mostrar aqui o 3º-B também. Aqui o 3º-B são os descontos obrigatórios, igual o que eu mostrei lá da LRM. Tá? Mas o 3º-B fala sobre as responsabilidades quanto às contribuições e indenizações do FUNSA. Tá? No caso de pensionista, tem uma série de regras aqui, quem é responsável pelo quê. Tá? No caso do falecimento militar, às vezes tem um dependente menor que fica sob a responsabilidade de um outro pensionista. Tá? Por mais que ele seja pensionista também, aí a cota dele fica incorporada a outro, por exemplo, a cota do filho, de uma filha fica incorporada da mãe, e assim por diante. Tem várias regras aí. Então a mesma coisa, a ideia é acrescentar nesse artigo 3º-D um parágrafo único dizendo que o disposto nesse artigo, lá da Lei de Pensões, tem que observar os parágrafos 3º e 4º do 50A do Estatuto, que fala sobre a renúncia no caso do pensionista. Ou seja, o pensionista pode revogar o dele, pode renunciar o dele, mas não tem que continuar responsável pelos dependentes que estão sob sua
responsabilidade, tá? Tem que continuar arcando, beleza? Então, basicamente é isso. Realmente é um pouco confuso porque envolve, digamos assim, o vínculo de dispositivos nas 3 leis, né? E parece ser um pouquinho confuso de entender. Realmente eu precisei de ter um bom trabalhinho para conseguir elaborar isso aí, mas saiu. Então, basicamente é isso. Então, resumindo, a ideia é dar ao militar inativo o direito de renunciar, né, para si, para seus dependentes. Pode revogar depois, não, eu quero voltar, ser amparado. Ou o pensionista pode renunciar somente ao dele de forma irrevogável. Beleza? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês agora. E esse vídeo aqui encerra o ciclo de vídeos de apresentação da minha proposta, tá? Com as partes específicas, tá? Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos. Qualquer dúvida, tenta fazer contato aí. E até a próxima e valeu!